Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Bom dia, paz e bem. Eis novamente no ar o programa De Todo o Coração. Não preciso dizer, nem é preciso lembrar, que é o programa feito de coração para alcançar o seu coração. Um programa feito com muita fé para alcançar o coração de Deus através da nossa oração. Que bom que você sintonizou a sua televisão, o seu aparelho, para nós nos conectarmos com Deus através da sua palavra, que é meditada semanalmente neste programa, como também pela nossa oração. E nós sabemos que a única forma que a gente possui de estar em comunhão com Deus é pela oração. Portanto, que esse programa de hoje e de sempre seja sempre um programa de oração, um programa em que escutamos, refletimos a palavra de Deus, mas essa palavra também cai em nosso coração e se torna uma prece. Muito bem, agora que estamos reciprocamente acolhidos, o programa em sua casa e você também em nossa casa, nós queremos iniciar a meditação do Evangelho deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho que nos é proposto é de João, capítulo 4, versículos 5 a 15, depois 19 a 26 e por fim mais 2 versículos, ou melhor 3, 39 e 40 a 42. É um evangelho muito conhecido, uma página também chamada de O Poço de Jacó, ou a Samaritana à beira do poço. Vejamos, é um evangelho longo, mas ao mesmo tempo também rico e profundo. Jesus vai a Samaria e perto de uma cidade da Samaria, cansado da viagem, Jesus senta-se ao poço. Mas veja só, Ele que é a água viva, Ele que do seu coração jorra para nós a água e o sangue, Jesus, cansado da viagem, senta-se à beira do poço. Não é apenas o cansaço, não foi somente uma coincidência. Ali estava uma mulher samaritana para tirar água e Jesus lhe pede: dá-me de beber. Aqui já vem um primeiro fato muito interessante, é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, menos ainda com uma mulher. E ela questiona isso. Mas como é que tu, sendo judeu, me pedes água? Mas veja ainda outro detalhe muito interessante. Quando Jesus pede àquela mulher samaritana para beber, os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimentos. Vejam só, quando os discípulos estão preocupados com um pão material, Jesus está pedindo água para beber. E aquela mulher que questiona porque ele, sendo judeu, lhe pede água, Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Notaram só? Os discípulos haviam percorrido alguma estrada para ir à cidade comprar pão. Jesus pede água e agora ele mesmo se oferece àquela mulher samaritana como sendo a água viva. E ele ainda dá uma garantia para ela e também para nós. Quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Como tantas vezes nós ficamos mendigando e pedindo água. Água que pode representar tanta coisa em nossa vida, que nós estamos carentes, sedentos, precisados. E Jesus, sendo a água viva, nos garante:
que quem dele beber nunca mais terá sede. E mais ainda, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mais uma vez eu volto aos discípulos que foram à cidade comprar pão, comprar o pão material. E Jesus está agora assegurando uma água viva, uma água que sacia definitivamente a nossa sede, uma água que jorra para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que nós descubramos esta sede. Havia até uma certa canção que perguntava: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A nossa sede é do infinito, a nossa fome é de Deus. Somente Ele pode saciar esta sede e esta fome que possuímos lá dentro de nós mesmos. Jesus pede ainda àquela mulher que ela acredite, que ela tenha fé. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte, nem em outro monte, adorareis o Pai. Vós o adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que coisa bonita! Aquela mulher crê na palavra de Jesus. Mais ainda, depois de ter feito uma memória histórica da sua vida, de adultério, de pecado, onde nenhum homem lhe satisfazia, onde nenhuma família lhe preenchia, ela agora crê. Ela crê na doutrina, isto é, adorar o Pai em espírito e em verdade. E ela crê numa pessoa, a pessoa de Jesus, verdadeiramente homem, que tem sede, e verdadeiramente Deus, que se oferece como água viva para no batismo nos lavar dos pecados e para nos redimir de toda a culpa, para saciar definitivamente a nossa sede. Essa mulher samaritana se torna também para nós modelo de discípula. Ela escuta Jesus como nós devemos escutar a sua palavra, abre o seu coração para que a palavra possa entrar. Ela acredita e ela testemunha. Tanto assim que o finalzinho deste Evangelho de São João diz exatamente que muitos samaritanos acreditaram em Jesus por causa dela. Como nos falta essa capacidade também de testemunhar que Ele não apenas é a água viva, mas que Ele também já saciou a minha sede, já saciou também a sua sede do infinito, a sua sede de Deus. É isso que nós precisamos também dizer às pessoas como um testemunho de fé, daquele que crê, que escuta e que passa a segui-lo. Bem, nós agora vamos ter o nosso intervalo. É bem rápido. Fique aí e daqui a pouco nós voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Voltando agora do nosso intervalo, eu quero chamar o Padre Aloísio Ricardo. Você já o conhece, é o reitor do seminário, mas é um homem de Deus, um sacerdote de muita fé, que vai fazer para todos nós aquele direcionamento espiritual. Fique com ele. Muito obrigado, Dom Rui, por me chamar para participar também deste bonito encontro que temos semanalmente com cada um daqueles que nos acompanham. Na vida espiritual, falar do Evangelho é sempre uma provocação para fazermos uma experiência. Porque falar do Evangelho é falar de Cristo, é falar daquele que dá sentido e sabor à vida do cristão, à vida daquele que quer segui-lo. Nós escutamos o Evangelho, Dom Rui nos explicou,
mas gostaria de caminhar com você na vida espiritual, dando mais um passo. Jesus identifica na samaritana uma sede que ela possui. E por isso ele se apresenta e pede água, dai-me de beber. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós trazemos uma necessidade, um anseio, uma sede pela água viva, por Deus. E é por isso que precisamos estar a caminho, como esta samaritana foi até o poço, no horário de meio-dia, diz a palavra, ou seja, no auge da vida, na hora em que a vida está adquirindo a sua potencialidade. Pois bem, ela levava consigo o seu cântaro para tirar a água do poço. Nós vamos a Deus e só podemos ir a Deus levando a nossa história, aquilo que vivemos, aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que sofremos, aquilo que nos falta. É assim que nós vamos até Deus. Vamos até Ele sedentos de respostas, sedentos de amor, sedentos de sentido, sedentos de vontades, de mudanças, de sonhos. E ao chegar até o poço, até a fonte da água viva, teremos um encontro com o Senhor. Teremos um encontro com Jesus, que sabendo e conhecendo a nossa história e vendo o nosso coração, nos dirá, dai-me de beber. Ora, o Senhor sabe que nós temos sede, mas é Ele que nos pede, dai-me de beber. Por quê? Porque o Senhor quer experimentar aquilo que o nosso coração tem a oferecer, mesmo que o nosso coração ofereça não seja, aos nossos olhos, o melhor. Mas Deus acolhe o que temos e queremos oferecer-lhe. Deus acolhe o que toca o mais íntimo de nós. E como é bonito o diálogo de Jesus com a samaritana. É o diálogo de Deus com a humanidade. Deus quer conversar conosco. Quer conversar conosco e a Quaresma é uma oportunidade de criar o diálogo com Ele na nossa vida, no poço onde estamos buscando saciar os anseios do nosso coração. Ali, o diálogo, Jesus convida a samaritana a ir chamar o marido. E ela revela então que ela não tem. E Jesus dá então algumas dicas. Dissestes a verdade, porque o que tens não te pertence. Na verdade, poderíamos pensar a quantidade que Jesus mencionou, poderíamos pensar os 5 sentidos humanos. A audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato. Os nossos sentidos precisam voltar-se também para Deus. É possível fazer a experiência de matar a sede do coração escutando bem a palavra de Deus. Ora, certamente muitos já viram, eu trabalho com surdos, e quantas vezes fazendo sinais, os surdos experimentam nos sinais aquilo que o som e a voz não faz chegar. Porque eles, por trazerem a dificuldade na escuta, mas têm a sensibilidade pelos sinais. Outros, talvez até escutem, mas são mais aguçados a visão, conseguem ver melhor e por isso veem em Cristo o sentido e a resposta para saciar a sede do próprio coração. Alguns acabam experimentando no toque, na parte do contato, no tato, a presença de nosso Senhor,
Não é por acaso que às vezes com a mão queremos tocar naquela imagem, na palavra de Deus, para receber em nossas mãos o Santíssimo ou a Santíssima Eucaristia. Para dizer, todo o nosso ser pode respirar a presença de Deus. E Ele, que sacia a nossa vida, nos dá um novo ânimo para irmos aos outros e comunicar-lhe, venham ver aquele que falou tudo sobre a minha vida, aquele que falou tudo de mim. A experiência com Deus faz com que tudo se torne tão claro, tão cheio de sentido, que não temos medo de testemunhar, de dizer, Ele me conhece, Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo que eu passo. Meu irmão, minha irmã, a passagem da Samaritana é um convite. Santa Teresa e tantos outros santos fizeram a experiência de imaginar esse poço, aonde a própria Santa Teresa diz que a oração é como ir a um poço e tirar água. A água que vai saciar a sua sede. É como ir ao poço para tirar a água que vai lavar as suas vestes. É como ir ao poço e refrescar-se diante do sol causticante, diante do calor que pode estar lhe prejudicando. Cristo é essa fonte, é a fonte da espiritualidade. Quem vai a Ele é saciado, quem vai a Ele experimenta o amor que transborda, experimenta a alegria que não mais comporta apenas numa vasilha, num balde, mas comporta na vida toda, no coração inteiro, em toda a existência. Por isso, como é bom saber que a nossa sede pode ser saciada pela oração, pode ser saciada pela comunhão com Cristo, com o nosso coração aberto. Que Deus abençoe você e seguimos o nosso caminho itinerário espiritual. Viu aí como é bom ter uma direção da nossa alma para a nossa vida, a fim de que a nossa vida não se perca. Agora vamos celebrar, vamos rezar com aquelas orientações litúrgicas que o Padre Adriano Davi, com muita competência, sabe nos dar. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa De Todo o Coração. Obrigado, Dom Rui, pela deixa, por já nos ter apresentado o Evangelho deste domingo. E chegou o nosso momento, o nosso encontro de liturgia. Estamos refletindo, conversando sobre o ordinário da missa. Não sei se você ainda se recorda, mas sábado passado falávamos justamente da oração eucarística, da anáfora eucarística, uma palavra grega que significa o louvor, elevar ao alto, a anáfora eucarística. E como a gente diz na própria saudação do presidente, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. É a hora de elevar o coração para Deus, a voz para Deus, os gestos para Deus. E a gente viu que a oração eucarística, basicamente, está dividida em duas grandes partes, que a gente costuma teologicamente chamar as duas epícleses da missa, os dois pedidos ao Espírito Santo. O primeiro pedido da oração eucarística é justamente, logo após a anamnese, é pedir que o Espírito Santo venha sobre aquelas oferendas que a gente trouxe ao altar, venha sobre o pão e o vinho e transforme, que a gente chama a transubstanciação. Transforme aquele pão e vinho em corpo e sangue do Senhor. Então esse é o primeiro pedido. Logo depois do prefácio, a gente canta o santo, diz que Deus é santo e o Padre faz essa súplica. Envia, Senhor, o teu Espírito para santificar estas oferendas, mudando, transformando o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. Mas também tem um segundo pedido, uma segunda epíclese, um segundo pedido ao Espírito Santo. É que transforme também a Assembleia no corpo do Senhor. A
A gente pede que esse Espírito venha sobre quem vai comungar, para que a gente forme um só corpo no Senhor. E aí as outras intercessões, que seja um só corpo a igreja, que seja um só corpo a igreja triunfante, e a gente clama os santos, a Virgem Maria, São José, os apóstolos, os mártires, o santo do dia, e que seja um só corpo a igreja padecente, que a gente clama e pede pelos nossos defuntos. Veja como é a lógica da oração eucarística, do segundo gesto de Jesus, de dar graças a Deus. Nós damos graças a Deus porque Ele nos deu Jesus, e dando Jesus, a gente pede o Espírito Santo que transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus e transforme a assembleia que ali celebra e que vai comungar do corpo e sangue de Jesus, o corpo de Cristo. Então, é um único corpo que reza, é um único corpo que celebra. Concluindo a oração eucarística, nós vamos entrar no rito de comunhão. É justamente os dois outros gestos de Jesus. Partiu o pão e distribuiu o pão. Esses dois gestos de Jesus, para completar aqueles 4 gestos que nós falamos lá no início, quando a gente iniciou a pensar a oração eucarística, esses 2 últimos gestos de Jesus é o rito de comunhão. É o rito da fração do pão e o rito da distribuição da Eucaristia. O rito de comunhão vai dizer a instrução geral do missal romano, que é justamente aquele momento da ceia pascal. É justamente aquele momento, segundo a ordem do Senhor, que seu corpo e sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis devidamente preparados. O rito de comunhão é justamente um momento ritual que nós entramos e preparamos o nosso coração para receber Jesus nas sagradas espécies do pão e do vinho. Como é dividido o rito de comunhão? O rito de comunhão é dividido com a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, o rito da paz, a fração do pão e a comunhão em si mesma, concluindo com a oração pós-comunhão. A oração do Senhor, toda a igreja é chamada, juntamente com o sacerdote, a rezar o Pai Nosso, a clamar, a pedir que Deus nos dê o pão de cada dia, que Deus perdoe as nossas ofensas. E ao mesmo tempo a gente se propõe a perdoar quem nos tem ofendido. A oração do Pai Nosso, ela continua com um embolismo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Esta oração é própria do sacerdote, que a gente conclui com um amém final. Ou seja, uma atenção, terminando o Pai Nosso, a gente não diz o amém. Por que não diz o amém? Porque logo em seguida o padre continua a prece. A gente termina o Pai Nosso dizendo, mas livrai-nos do mal. E o padre continua, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ou seja, ele continua o mesmo pedido, a mesma prece. É como se fosse uma oração só, entendam assim. Pai Nosso, o livrai-nos, e a gente conclui com o amém final. Logo em seguida, a oração pela paz, a saudação de paz própria do ressuscitado e o gesto de paz. Aqui também não cabe canto. Na instrução geral do missal romano, no rito da missa, não existe uma antífona própria para a paz. Não existe um canto de paz. Por quê? Porque é um gesto simples. É um gesto que a gente não tira a nossa atenção do altar, não tira a nossa atenção da Eucaristia. A instrução geral do missal romano vai dizer que esse gesto, na qual a Igreja transmite a paz, seja simples, seja rápido, não tirando o foco justamente do altar da Eucaristia. Em seguida, a gente conclui com a fração do pão. A fração do pão é importante porque é justamente um dos gestos de Jesus. Tomou o pão, deu graças, partiu o pão. Jesus parte o pão. Diz que aquela Eucaristia é pão partido, é vida doada, é vida entregue. Que a nossa vida deve ser uma Eucaristia. Fração do pão, a gente repete o gesto de Jesus
justamente de partir o pão. Não se parte o pão lá no início, nas palavras da instituição. Se parte o pão aqui, quando a gente acompanha esse gesto cantando o Cordeiro de Deus. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia, que a gente possa rezar bem, celebrar bem o mistério da nossa fé. Que Deus abençoe cada um, cada uma. Muito bem, aquilo que a gente crê, a gente também reza. Rezar aquilo que nós cremos. Por isso o sacerdote reza na pessoa de Cristo e na pessoa da Igreja. Obrigado a Padre Adriano. Antes de concluir o nosso programa, eu quero lembrar a você que neste tempo de Quaresma, tempo de conversão, assim como na Samaritana, conversão à doutrina, conversão à pessoa de Jesus, mudança de vida. Amanhã, domingo, dia 12, nós teremos às 3 da tarde a Caminhada do Perdão. A concentração é ali, na Igreja do Rosário, em Caruaru. Naquela praça, os sacerdotes do clero de Caruaru já estarão por ali atendendo confissões. Logo em seguida, na Praça do Rosário, neste domingo, 3 da tarde, depois de uma meia hora, nós sairemos em caminhada. Uma caminhada penitencial, uma caminhada em que a gente vai continuar pedindo perdão, porque os sacerdotes continuarão na caminhada, ouvindo as confissões e absolvendo em nome de Deus e da Igreja os nossos pecados. E subiremos o Monte Bom Jesus, lá em cima da montanha, como Jesus fez tantas vezes, no Monte Tabor, no Monte Calvário. Nós vamos então celebrar a Santa Missa. Não perca, domingo, dia 12, 3 da tarde, saindo da Igreja do Rosário, a Caminhada do Perdão, subindo o Monte Bom Jesus. Concluímos então mais um programa de todo o coração. Eu quero agradecer de coração pela sua participação, pela sua audiência, agradecendo também a Deus a oportunidade que nós temos, através de tantos canais de televisão e de mídias sociais, poder levar a sua palavra até o seu coração. Que nosso Senhor lhe abençoe, lhe conceda muitas bênçãos de saúde, paz e também de muitas alegrias na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo programa. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar.